E o que a gente vai esperar do Palmeiras em 2025? Então, Títulos, tem o Mundial aí, eu acho assim, nesse período que é o mais glorioso da história do Palmeiras em termos de títulos, não tanto em termos de qualidade individual de jogador, mas em termos de trabalho, estrutura, né? E conquista, competitividade. Eu acho que o torcedor ainda tá nessa toada de esperar mais títulos, né? O Palmeiras ainda está dentro dessa era vitoriosa, porque não ficou, ano passado, por exemplo, em branco, embora não tivesse sido o ano que o palmeirense esperava, né? Porque acabou ganhando o Campeonato Paulista e ficando no meio do caminho nas outras competições. Ganhar o Campeonato Paulista só pro palmeirense hoje é pouco, né? O que na minha época de adolescente era glória, porque eu ainda reputo o título de 93, quando o Palmeiras saiu da fila, como o título mais importante da minha vida como torcedor, por conta da minha faixa etária. Eu tinha 18 anos quando o Palmeiras foi campeão em 93, portanto eu não tinha visto o Palmeiras campeão ainda na minha vida. Eu nasci em 74, o Palmeiras foi campeão pela última vez em 76, eu tinha 1 ano e meio, ou seja, não vi, e fui ver só com 18 anos, em 93. E eu passei minha adolescência inteira, minha juventude, sendo zoado pelos meus amigos, pelas pessoas, sofrendo, e bateu na trave algumas vezes nesse meio de caminho, pelo menos umas 3 vezes o Palmeiras tinha condições totais de ser campeão e não foi, e a gozação aumentava, a fila aumentava. Então o Campeonato Paulista, naquela época principalmente, que era muito mais forte e valorizado do que é hoje, era a glória. Tanto é que quando o Palmeiras foi campeão em 93, eu cheguei em casa depois, eu tava no Morumbi, eu vi de perto, eu tava no Morumbi, cheguei em casa, falei pra minha mãe assim, mãe, agora eu posso morrer feliz, tudo que eu queria ver na vida eu vi. Mal sabia que a vida ainda tinha muita coisa pela frente e iria viver muitas outras emoções e coisas mais importantes na vida em si. Mas como torcedor, pra mim, aquilo marcou tanto que nenhuma Libertadores, nenhum campeonato, nenhuma vitória superou a minha emoção, a minha alegria de torcedor em relação àquele título de 93. Por isso que o meu maior ídolo no futebol é o Evair, que foi, pra mim, o principal símbolo daquela conquista. E depois o Marcão, pelo que ele jogou e pela pessoa que ele é, pela amizade que a gente fez. Por isso que um dos meus filhos se chama Marcos Evair, inclusive. Então, que maravilha. Fez parte muito da minha vida. Então, só trazendo agora pro presente, o palmeirense ainda espera, né? Ainda mais no ano em que ele vai disputar o Super Mundial, que eu não vejo uma expectativa de título, mas é uma condição legal de você estar presente, né? De você fortalecer a sua marca, de você mostrar para o mundo o trabalho vencedor que o Palmeiras vem fazendo. Por isso também que eu cobro muito da diretoria do Palmeiras nos meus trabalhos, nas minhas aparições públicas, nas minhas redes sociais, porque eu acho que o Palmeiras não tem obrigação, longe disso, de ganhar esse Super Mundial, porque eu acho que vai ser quase impossível um time da América do Sul ganhar esse Mundial. Né, em algum momento, alguma vez, talvez, sabe, aquela coisa da exceção, porque é o futebol. Mas o Palmeiras tem que ter uma apresentação digna nessa competição. E acho que passar da primeira fase é uma coisa plausível. E acho que o Palmeiras tem que ter um time capaz de passar pelo Porto, de passar, sabe, ou de fazer um combate de igual para igual, porque eu até comecei a acompanhar o Porto, que é o time mais forte da chave dele, e eu vejo assim, poxa, dá para ganhar do Porto. Né? O Porto não é uma potência. Só que, do jeito que estava antes, acho que o Palmeiras não passaria da primeira fase. Nesse final de janela agora, em que trouxe o Vitor Roque, em que a gente percebeu essa movimentação mais agressiva na prática e não só na teoria como vinha sendo feito, antes eu não via essa possibilidade. O Paulinho foi a grande contratação, foi, mas ainda é uma incógnita pelo tempo que falta para o Mundial, ele foi operado, não joga há muito tempo. A gente tinha uma expectativa muito grande, por exemplo, com o Felipe Anderson, que foi contratado no meio do ano passado. O cara arrebentava na Lazio, jogou todos os jogos, virou ídolo, a torcida não queria que ele fosse embora, o Palmeiras contratou, investiu, pagou caro. Pô, cara, chegou o Felipe Anderson que vai mudar o patamar do time, vai fazer o Veiga jogar mais. Enfim, até hoje o Felipe Anderson não é nem sombra daquilo que ele era na Lazio, do que ele pode ser ainda. Então ele até entrou no segundo tempo contra o São Paulo, nossa, parecia um jogador amador no meio de profissionais. Ele, mais lento, inseguro, não tinha, sabe, impetuosidade, não tinha agressividade na bola, não tinha inspiração. Ele jogava com medo, ele tá muito inseguro. Então, tudo é uma aposta. Por mais cara que seja uma contratação, nada assegura que vai dar certo. Não é uma certeza.
Então, assim, contratou o Paulinho, mas só, e perdeu muitos jogadores, vendeu muita gente, né? O elenco ficou muito curto, o Abel Ferreira deixando claro nas coletivas que precisava de reposição, e ele quase que pedindo pelo amor de Deus nas coletivas de uma maneira velada, mas a gente sentia isso, que ele estava clamando por reforços importantes, né? E ele até citava, ó, quem que eu tenho de 8? Richard Rios e o Alan, que é um menino. Eu preciso, né, assim, deixando claro o que o Palmeiras precisava, onde o Palmeiras precisa ir, atacar. O 9, ele sempre falou do 9, o 9 virou uma piada, né, no meio, porque até o 9... o jogo que ele colocou o Benedetti de 9, né? Pois é, né? E eu acho que ele fez um pouquinho também para potencializar a carência de um camisa 9, né, assim, para mostrar que precisava. Então, por mais que eles falem que internamente eles se dão super bem, que é uma harmonia total, mas acho que esses recados públicos que o Abel dava, era para dar uma cutucada na diretoria. Quando eu falo diretoria, é Leila, porque o Anderson Barros, na minha opinião, ele é muito criticado pela torcida do Palmeiras de forma injusta. Porque pelos bastidores que a gente sabe, ele é um profissional competente, ele sabe trabalhar, não é à toa que ele tá no Palmeiras há tanto tempo, só que eu acho que ele não tem carta branca para fazer aquilo que de repente ele acharia que deveria fazer. Porque quem manda é ela, ela centraliza o poder, né? Nada passa no Palmeiras sem que ela autorize. Então, de repente, fala, não, isso eu não quero. Não, isso é muito caro. Não, esquece. Ela deve ser assim, eu não sei quais palavras que ela usa no trabalho ali com o Anderson, com o Abel, mas ela passa essa sensação. Como ela é uma mulher forte, uma mulher, assim, de decisões, uma mulher de pulso, e quer mostrar que, né, que tá ali. Então, passa essa sensação de que o Anderson Barros faz o que ela deixa. Mas aí, quando ele faz certo. Mas ele pode ir até um certo ponto. Tanto é que eu tenho informações que nessa situação do Vitor Roque, além dos advogados que foram fundamentais, ele também, na parte da negociação, tudo, ele costurou muito bem esse negócio com o Betis, com o Barcelona, para economicamente falando, a parte financeira, ele trabalhou muito bem pelas informações que eu obtive. E a torcida do Palmeiras não tem nem a informação disso, porque aí entra um lado que eu critico. A parte da comunicação do Palmeiras é muito falha em relação ao torcedor. Às vezes parece que a Leila confunde a briga que ela tem com a Mancha Verde e generaliza para a torcida inteira. Então ela coloca alguns obstáculos que, ao meu ver, são desnecessários. Né? Fica bloqueando a rua para a torcida entrar. Picuinhas, parecem coisas que ela faz assim para dar uma espetadinha. Até o Estão Mais Calmos que ela gosta de fazer. São coisas necessárias e que espetam, que cutucam, que às vezes machucam, dependendo do sentimento de determinados torcedores, que não precisariam ser feitas, né? Então, eu acho que o Palmeiras, só para responder a sua pergunta efetivamente, ele tem expectativa de títulos, claro, menos no Mundial, mas fazendo ainda, de repente, ser um campeão paulista contra o Corinthians, que é possível, né? Acho que a situação é de igual para igual, 50-50, não vejo favoritismo. E nos outros campeonatos, também. Ainda mais com a contratação do Vitor Roque, do Evangelista, do Bragantino se confirmado, é um probleminha no exame médico, mas é um grande jogador, vai ser uma grande alternativa para o Abel Ferreira colocar em campo. Acho que o Palmeiras pode brigar por títulos realmente em todas as competições que ele participar, de igual para igual, com o Flamengo, com as principais equipes do futebol brasileiro. Acho que